Cara, eu assim, coisas que a gente, viu no sábado, que mesmo que o Marcos Antônio faz uma falta danada, isso é fato, mas que mesmo sem ele ainda a gente executa o mesmo padrão, a gente ainda tem um time que tem um estilo de jogo próprio. O São Paulo ainda constrói, obviamente respeitando as características do Pablo Maia, do Bobadilla, do próprio Patrick que jogou, mas ainda mesmo assim com alguns desfalques, a gente, de um jeito diferente, a gente tem um padrão. A gente jogou, a gente construiu, eu acho que a gente pisa mais, né, dentro da área do Cruzeiro no primeiro do tempo do que o próprio Cruzeiro na nossa. A gente faz um primeiro tempo, posso dizer que até melhor que o deles. Tinha totais condições de sair na frente, não fizemos por detalhe ali, por uma tomada de decisão, mas o São Paulo fez um bom jogo, fez um jogo honesto. E, de novo, meu palpite foi uma derrota do São Paulo, mas eu achei que o Cruzeiro ia ser muito melhor que o São Paulo, pelo fato da gente não ter a referência e pelo fato do Marcos Antônio não ter jogado. E o Cruzeiro, em alguns momentos, foi melhor, mas não foi muito melhor, não. O São Paulo fez um jogo honesto, decente, foi bem. Acho que o Luciano não estava numa noite tão inspirada. O Patrick ali não fez um jogo tão bom quanto os demais, mas Sabino foi bem, Ferrarese foi bem, Alan foi bem, o Cedric foi o Cedric. A Bobadilha fez um jogo bom, o Pablo Maia, o Rodriguinho fez uma partida, o Rodriguinho vem ganhando confiança a cada tempo, assim, a cada 45 minutos ele vai mostrando mais maturidade. O Ferreirinha também oscilou um pouquinho ali entre aparecer, tomada de decisão. A única coisa que para mim pegou um pouco foi que assim, o São Paulo conseguia ficar com a bola em alguns momentos e conseguia quebrar o padrão, a pressão inicial do Cruzeiro. E aí, quando o São Paulo atingia, passava a linha do meio campo, conseguia ficar no campo defensivo do Cruzeiro, a gente faltava um pouco de recurso ali no X1, um pouco de criação, o cara com mais coragem. E aí, eis que o nosso querido Crespo, que tem total mérito do jeito de jogar do São Paulo, no controle, no padrão, me coloca de Neno e Tapia. E aí, cara, aí meu coração aperta. A gente precisa de recurso ali da intermediária para frente, precisando criar alguma coisa, ele coloca de Neno e Tapia. É a mesma coisa que você ia apostar uma corrida num racha aí de Brasília e variante. Aí é duro, né, pai? Aí a gente não ia criar muita coisa mesmo, ia ficar naquela. Só que é do mesmo jeito que ele me dá um. Ele me decepciona, digamos assim, né? Fala, pô, Crespão, sério, demorou para mexer. Quando mexeu, meteu de Neno e Tapia. E aí, aos 37, ele coloca o Henrique e muda a cara para um 3-4-3, com o Henrique. E aí ele muda a postura, fica um pouco mais agressivo, mas por poucos minutos. E aí o Henrique entra no jogo já mostrando muito mais do que, tipo, de Nene Tapa. E aí eu fiz a minha live e a galera, tá, mas vamos colocar quem? Aí cai naquela, mas você quer que as esperanças sejam. Cara, não é esperança. É a mesma coisa que a gente cobrava do Zubeldia. É questão do que eu preciso e quais as características que eu tenho no meu banco. Vamos lá, vamos olhar para campo. O que eu preciso? Eu preciso de jogadores criativos com coragem que tenham um enfrentamento do X1. Tá bom. Quem eu tenho no banco? Henrique, Carmo e Luca. Beleza, são 2 meninos. Ah, vou transferir a responsabilidade para eles. Não, mas são os jogadores de característica do momento que eu preciso. É o que eu preciso para o momento. Independente se o menino está voltando de lesão, se ele estava no sub-20, não quero saber, é o que eu preciso. Muda para o 3-4-3 desde ali dos 15 do segundo tempo, conforme ele estava planejando, coloca ou o Dineno ou o Tapia na referência, Luca do lado esquerdo e Henrique do lado direito. O Cedric estava fazendo um jogo normal, sem aparecer muito, até a entrada do Henrique. O Henrique entrou, o Cedric foi 2 vezes na linha de fundo. Já potencializou o Cedric. O Wendel entra pelo lado esquerdo. Se tem o Luca com agressividade para definir no X1, o Wendel poderia ser até melhor. Poderia aparecer muito mais. Então, tipo assim, ele me faz uma opção que eu não gostei, com o Dineno e Tapia, e depois ele muda com um pouco mais de agressividade, mas ali 5 minutos, 6 minutos, sei lá quantos minutos foram, 10 no máximo. E aí fica nessa. Então, cara, mas o São Paulo, no geral, faz um jogo honesto, um jogo bom, mostra de novo.
a sua força, a sua agressividade, o seu poder de barganha ali no meio campo. Cara, de novo, foi eu acho que 1-1 era mais válido que 1-0. Cruzeiro foi, no segundo tempo, pouca coisa melhor que o São Paulo, deu sorte no gol, mas o São Paulo fez um jogo honesto, cara. O São Paulo mostra que vem ganhando confiança, vem com padrão, mas ainda a gente sentiu muita falta ainda do Marcos Antônio no meio-campo esse jogo. Também senti falta. O Marcos Antônio virou uma peça-chave. Rapaziada, a audiência tá espetacular, hein? Deixem o seu like, daqui a pouco a gente vai falar do que vocês querem. Vamos falar de Mailton anunciado, vamos falar de Marcos Leonardo também, as informações que o Gabriel Sá já publicou nas redes sociais dele, um compilado também das informações dos outros colegas com relação à busca por essa contratação. Mas antes quero saber dos meus colegas também sobre esse jogo contra o Cruzeiro. Passando agora para o Renanzão. Bom dia para você, Renan, tudo certo? O que você viu de interessante, de destaque sobre essa derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro? Renanzão, bom dia para você. Bom dia, Boni, Ilcinho, Fernandão, a galera do chat aí, muito bom dia, ótima semana para todo mundo. E eu gostei muito do jogo do São Paulo. Eu achei que o São Paulo conseguiu tirar do Cruzeiro o que faz com todos que jogam contra ele lá, que é uma pressão inicial, amassa e normalmente consegue abrir o placar e ampliar até às vezes. E o São Paulo tirou completamente isso, essa pressão que o Cruzeiro costuma colocar jogando em casa. Fico orgulhoso e dá gosto e fico feliz de ver o São Paulo jogar, mesmo com muitos desfalques, aquele padrão que o Ilcinho falou, que o técnico colocou, essa identidade que o técnico colocou no time, e a gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a gente vai ver esse São Paulo dentro do campo, e isso é muito bom, né? Dá confiança para nós, para o torcedor, e eu não achei que o São Paulo merecia sair derrotado, cara. Não achei mesmo, sabe? O Cruzeiro, em momento nenhum do jogo, foi superior ao São Paulo, de amassar, de encurralar o São Paulo, não. A gente sempre teve no controle do jogo. É claro que o time jogando em casa, ele se solta e muitas vezes vai ter chance de gols. Esporádicas, mas algumas. E fez o gol numa sorte, numa infelicidade, numa sorte de um desvio ali, né? Então, acho que o São Paulo fez um ótimo jogo, dentro da sua característica. É claro que precisa analisar as circunstâncias de, quando tiver a oportunidade, matar o jogo, alguns detalhes de meio de campo. O Marcos Antônio, cara, assim, a falta que ele faz do ponto de vista de construção, tirar a bola da pressão, dinâmica do meio de campo é impressionante hoje, né? A falta que faz o Marcos Antônio, mas logo a gente vai ter ele de novo, e eu fico assim bem confiante do que pode ser o São Paulo aí para frente, cara, porque mostra num jogo difícil, num jogo contra um time que disputa o título, mostra um time se impondo, um time com coragem, um time que foi para Belo Horizonte para vencer o jogo, e poderia muito bem ter saído com placar favorável, poderia ter saído com a vitória. Circunstâncias e detalhes do jogo fizeram com que a gente perdesse, mas essa derrota de forma nenhuma me deixa preocupado em qualquer sentido, me deixa, apesar da derrota, da tristeza de você se aproximar cada vez mais ali de um G6, G4, sei lá o que, ali a zona de Libertadores, a gente fica triste por isso, por encerrar uma série de 9 jogos, se eu não me engano, né, Boni? 9 jogos invictos, era isso, né? 6 vitórias e 2 empates, né? 6 vitórias e 2 empates. A gente fica triste por isso, mas nos dá, vendo esse jogo, nos dá muita esperança de que o São Paulo está no caminho certo. Voltando a alguns jogadores importantes, podendo contar com outros que chegaram, né? Estou falando do Mailton e do Tolói. A volta de alguns jogadores importantes, eu acho que o São Paulo, cara, pode aí nos dá esperança, nos ilude, né? Eu sei lá, se ilude, nos dá esperança de que pode fazer um fim de temporada aí muito bom, cara, muito bom. Isso tudo, muito, não tudo, mas muito por causa desse cara que tá aí na foto, cara. É incrível como praticamente com os mesmos jogadores a gente vê um outro time dentro do campo.